Olá, pessoal. Eu sou a enfermeira Railine. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de organização do processo de trabalho de enfermagem, que fala um pouco sobre a história da enfermagem, tá certo? E aí eu vou trazer alguns pontos importantes para vocês. Então, a organização de enfermagem na sociedade brasileira, ela compreende desde o período colonial até o final do século XIX. E a análise e a organização da enfermagem no contexto da sociedade brasileira, em formação, né? Então, desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura de casas de misericórdia. E aí, as casas de misericórdia, ela teve início em Portugal. E a Casa de Misericórdia, ela é uma irmandade, né, que tem como a missão o tratamento e sustento a enfermos e inválidos, né, além de dar toda a assistência àqueles que estão expostos, recém-nascidos abandonados em instituições. Sua origem remota ao compromisso da Misericórdia de Lisboa, comportando 14 obras de misericórdia, tá certo? E aí ensina os simples a dar bons conselhos, castigar os que vêm errando, consolar os tristes, perdoar as ofensas, sofrer com paciência, orar pelos vivos e pelos mortos. Então, tudo isso é papel da Casa de Misericórdia. Em Portugal, ela foi fundada em 1498, em Lisboa, tá certo? E aí, no Brasil, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, ela surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Santos, desde 1543. E aí foi seguindo pela Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Olinda e São Paulo, sendo a primeira instituição hospitalar do país, destinada a atender os enfermos dos navios do porto e dos moradores das cidades. Então, nesse período, entretanto, não se sabe, não pode destacar nenhuma prática como científica, porque esses saberes eles emergiram no país a partir da vinda da corte portuguesa e da criação da Faculdade de Medicina. E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns nomes importantes. Em seus escritos, né, a gente encontra estudos de valores sobre o Brasil, os primitivos habitantes. E aí a gente entra na parte que nesse tempo eles trabalhavam muito em questão juntamente com as ervas medicinais. Não tinha esses medicamentos que a gente tem hoje. Então, eles trabalhavam a partir do que o paciente apresentava e aí eles ofertavam ervas medicinais, tá certo? E aí a gente tem uma ajuda muito importante dos escravos nesse tempo, porque os escravos eles tinham um papel relevante, né? Pois eles auxiliavam os religiosos nos cuidados aos doentes. Matos Duarte, ele consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. Mas somente em 1822 que o Brasil tomou a primeira medida de proteção à comunidade. População mundial, né? Então, graças à atuação de José Bonifácio, a primeira sala de parto ela funcionava na Casa dos Expostos em 1822. E aí, em 1832, alguns anos seguintes, organizou-se o ensino médio e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, a Escola de Parteiras da Faculdade de Medicina, ela diplomou no ano seguinte do celebre de Madame Duroche. Então, a primeira parteira formada no Brasil, ela começou no século XX, né? E aí teve grandes teses médicas, onde foram apresentadas sobre higienização infantil, escolar,
demonstrando os resultados obtidos e abrindo horizontes, né, para novas realizações. Então, esse processo da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem. Assim sendo, na enfermagem brasileira no tempo do Império Raro, né? Nomes que se destacam entre eles, que merece uma menção a mais, é a Ana Nery, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente. E aí eu trouxe a questão da história da CVB. O que é CVB? História da Cruz Vermelha do Brasil. A gente vai escutar algumas pessoas falarem sempre sobre a Cruz Vermelha. Então, eu trouxe um pouquinho da história dela. E aí, ela iniciou no ano de 1907, graças à ação de Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, espírito, culto e cheio de iniciativa, que se inspirou-se naquilo que testemunhava em outros países, sentiu-se animado do desejo de ver também aqui funcionando e sendo fundada a Sociedade da Cruz Vermelha. Então, junto com outros profissionais da área da saúde e pessoas da sociedade, ele promoveu uma reunião em 17 de outubro, desde o ano da Sociedade da Geografia do Rio de Janeiro, para o lançamento das bases da organização da Cruz Vermelha do Brasil. E aí, em reunião realizada em 5 de dezembro de 1908, foram discutidos e aprovados os estudos da sociedade. Então, essa data ficou consagrada como a da fundação da Cruz Vermelha Brasileira, que teve como primeiro presidente o sanitarista Oswaldo Cruz. E aí, o registro e o reconhecimento da entidade no âmbito nacional e internacional se deu nos anos de 1910 e 1912. E aí a gente tem a questão das Damas da Cruz Vermelha Brasileira, que é um comitê criado por um grupo de senhoras da sociedade carioca, que deu a origem à Seção Feminina, que teve como a primeira tarefa a formação do corpo de enfermeiras voluntários. E aí a semente assim plantada frutificou, né, e conseguiu ter o funcionamento de outros cursos sugeridos pela essa seção feminina. E aí foi criada e inaugurada em março de 1919 a Escola Prática de Enfermagem, sob a eficiência e direção do Dr. Getúlio dos Santos. E aí, com a declaração da Guerra do Brasil, os impérios centrais, a Alemanha e seus aliados, juntamente com a sociedade, expande-se com a intensificação do curso de enfermagem e a criação de filiais estaduais e municipais, cabendo a São Paulo. Em 1919, as filiais já eram em número de 16. Então, a Cruz Vermelha Brasileira ela participou da Constituição Federal da Sociedade de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em 1919, filiando-se a ela. E aí a gente tem os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, né, que é a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. E aí ela é reconhecida pelo governo brasileiro como uma sociedade de socorro voluntário, autônoma, onde auxilia os poderes públicos e particulares dos serviços militares de saúde, bem como a única sociedade nacional da Cruz Vermelha, autorizada a exercer suas atividades em todo o território brasileiro. Então dá para a gente conhecer um pouquinho da história da Cruz Vermelha do Brasil, né, a brasileira, para a gente ficar ciente o que é que como ela foi fundada, por quem e qual o objetivo dela. E aí a gente tem uma enfermagem atual, né? Que com o surgimento de técnicas no cuidado, assim, a gente consegue diminuir consideravelmente os riscos de morte em diversos casos que antes não havia solução. E aí uma
figura muito importante, muito marcante na enfermagem é a Florence, que eu vou falar sobre a biografia dela mais na frente um pouquinho. Mas a gente vai perceber que ela sempre vai estar presente em toda a história da enfermagem, a Florence vai estar presente. Então, Florence ela apresentava dados comprovando que as condições de higiene nos cuidados ela diminuía a taxa de mortalidade durante uma epidemia, como a de cólera, por exemplo. Então, em outubro de 1853, durante a Guerra da Crimeia, muitos soldados britânicos foram enviados para lutar contra o Império Russo pelo controle do Império Otomano. Então, um ano depois, mais de 18 mil soldados adoeceram. E aí, Florence foi chamada pelo secretário de saúde para ir a Constantinopla, né, com sua equipe de enfermeira para cuidar desses doentes. Então, chegando no hospital na Turquia, Florence encontrou condições precárias. Então, com isso ficou claro que a maioria dos soldados estavam morrendo de doenças como cólera e tifo, o que não são de seus ferimentos, né? Então, com isso, ela tornou a providência de transferência para outra parte do hospital, aqueles que estavam mais estáveis, para em seguida fazer uma limpeza em todo o setor. Então, ela prestava muita atenção no ambiente. O cuidado com o paciente era de acordo com o ambiente que ele estava vivendo. Então, ela acreditava, sim, que a higiene do adoentado, do ambiente que ele estava, poderia sim influenciar na melhora ou piora dele. E aí, com tudo isso, ela fez toda essa limpeza, né, depois dessa chegada nesse setor, e em seguida pediu para que limpasse todo o sistema de esgoto, instalasse um sistema de ventilação, pediu para que lavassem as roupas de cama, que providenciassem alimentação adequada aos pacientes. E aí, com essa medida, Florence conseguiu reduzir a taxa de mortalidade, que era de 43% para 2% em um período de 6 meses. Então, só concretizou o estudo dela, né, o que ela priorizava, que era a questão da higiene. E aí, em dados, a gente consegue ver que realmente tem essa diminuição. E aí, ela também defendia a tese que pessoas treinadas tinham melhor resultado na recuperação dos pacientes, ou seja, ela acreditava que era importante um treinamento em profissionais da enfermagem, o que hoje a gente sabe que isso realmente é fundamental, né? Então, a opinião geral da época era de que o treinamento não era necessário para qualquer pessoa cuidar de um doente. E aí, Florence acreditava no contrário, e foi enfrentada com evidências de que mais pacientes morriam nas mãos de profissionais treinados do que nas de pessoas comuns. E aí a gente tem toda o que a gente sabe hoje, nós, profissionais da área da saúde, que vocês já são profissionais da área da saúde. Então, a gente sabe que quando uma pessoa é treinada, ela tem mais vantagens, porque ela tem o saber em cuidar de uma pessoa doente do que uma pessoa leiga, podemos dizer assim. E aí a gente também provou que nascimentos em casas menores têm uma menor taxa de mortalidade do que feita em hospitais, provavelmente devido às péssimas condições de higiene dos hospitais na época, né? E aí, com o aumento da tecnologia na saúde, os estudos científicos, podemos dizer que os profissionais da enfermagem estão cada vez mais aptos para poder realizar o procedimento que nos cabe. A gente sabe que é uma área da saúde a gente tem que estar se atualizando toda a vida, né? Então, a gente é sim apto a cuidar de qualquer doente. E a gente tem a história da enfermagem no mundo, né? Essa profissão ela surgiu no período pré-cristão, né? Com a necessidade de cuidado para a sobrevivência humana. Então, as primeiras práticas eram instintivas, né? Então, em relação aos enfermos, sendo essa assistência realizada pelo sexo feminino na maioria dos casos. Não era uma coisa, só tem mulher. Não, mas a porcentagem maior era de mulher, sim, enfermeiras.
Então, nessa época, era considerado uma penitência. A doença era considerada uma penitência, uma forma de castigo do divino para aquele doente. Então, com o passar dos anos, esse trabalho começou a ganhar destaque e assumiu um papel de importância perante a sociedade. Então, a enfermagem hoje ela é como a arte de cuidar, pois ela está diretamente ligada aos cuidados com os seres humanos. É a arte do improviso também, quando vocês estiverem trabalhando, estiverem nos seus estágios, vocês vão ver que a gente vai precisar improvisar alguns momentos, principalmente que não é em todos os setores que a gente encontra tudo que está descrito na nossa teoria. Então, a gente tem sim que nos descobrir, nos colocar à prática lá, para poder a gente conseguir desenrolar o que for necessário. E aí, contudo, antigamente não era só o cuidado que gerava preocupação, e sim o conhecimento que envolvia nesse processo, né? Então, sendo assim, a gente não pode deixar de mencionar a história de uma mulher de família rica, extremamente religiosa, que acreditava que era enviada por Deus, que era Florence, né? Então, ela foi essencial para a evolução das técnicas do cuidado, além de ter seus conceitos utilizados como base em desenvolvimento de procedimentos na área da enfermagem. Ela tinha uma peculiar capacidade de documentar suas atividades e reflexões diárias. E aí, nessa época, Florence criou a teoria ambientalista, onde o foco principal era analisar as defesas naturais do indivíduo para saber se o ambiente era saudável ou não, ou se influenciava em alguma coisa. Então, na enfermagem, ela modificava aspectos não saudáveis, né, como eu já tinha dito a vocês antes. E aí, a gente tem a divisão dessa teoria de Florence, que é o ambiente físico, né, a higiene estabelecida em uma melhor percepção em relação ao ambiente que o indivíduo está inserido. Tem a questão da ventilação, né, a manutenção do ar fresco, a iluminação. Os doentes necessitam de uma boa iluminação, além de animar mais os pacientes, causam sensação de relaxamento. Tem a questão do calor. A enfermagem deve observar se o paciente mantém uma temperatura corporal adequada, a fim de evitar que o mesmo se resfrie, prevenindo a perda de calor vital e essencial para a sua recuperação. A gente tem a parte da limpeza, né, que o ambiente sujo é propício para poder adquirir algum tipo de infecção. Tem os ruídos, onde deve-se manter o cuidado para que o silêncio permaneça, pois os níveis de ruídos contínuos e excessivos ele interfere sim no desenvolvimento do paciente, além de interferir na qualidade da saúde e no desempenho do profissional, causando efeitos fisiológicos e psicológicos nocivos para toda a equipe de saúde. E a gente tem a parte dos odores, né? O odor do corpo deve ser removido, evitando que outros entrem no quarto, como por exemplo o cheiro de esgoto. A alimentação é essencial para uma boa recuperação. O paciente deve manter uma boa e constante alimentação, pois é importante para garantir um suporte nutricional adequado, preservando o seu estado nutricional para que ele não engorde, para que ele não emagreça demais e assim possa ter uma influência na recuperação daquele paciente. O ambiente psicológico, né, um ambiente negativo, resulta em estresse físico e mental. Então, deve-se propor ao doente diversas atividades com o intuito de mantê-lo ativo, mantendo a ética, claro, durante todo esse cuidado. E a gente tem um ambiente social, que é essencial para a prevenção de diversas doenças, devendo estimular o autocuidado, pois todas as atividades que o paciente puder realizar sozinho, assim deve ser feito, pois isso influencia diretamente na sua recuperação. Então, tá aí todas essas divisões dessa teoria de Florence. Então, tudo isso ela acreditava e que se concretizou, que melhorava bastante na recuperação dos seus pacientes. E aí eu trouxe 3 biografias, claro, Florence, Anna Neri, e tem outra que eu acho que é importante pela descoberta dela, que vocês vão ver daqui a pouco,
o que foi que ela criou. Então, Florence Nightingale foi uma figura pioneira na enfermagem, né, que afetou muitos políticos do século XIX e XX em torno do cuidado adequado. Ela era conhecida como suas rondas noturnas, né, para ajudar os feridos, estabelecendo sua imagem como a Senhora da Lâmpada, que ela pegava uma lâmpadazinha e saía à noite para ver como era que estavam os doentes. E aí Florence nasceu na Florença, na Itália, em 12 de maio de 1820. Ela é parte de uma família rica, então Florence desafiou as expectativas da época e seguiu o que considerava como seu chamado de enfermagem, né, dado por Deus. Então, ela pensava, na mente dela, era enviada por Deus para poder cuidar de todos aqueles doentes. O que, na realidade, a gente, quando conhece a história dela, vê que realmente era enviada por Deus, porque ela ajudou muito doentes. Então, durante a Guerra da Crimeia, ela e uma equipe de enfermeiras, né, melhoraram as condições insalubres em um hospital básico britânico, reduzindo bastante a contagem de mortes, que eu tinha falado para vocês um pouquinho antes. Seus escritos provocavam a Reforma Mundial de Saúde e em 1860 ela criou o Hospital de Florence, né, que era reverenciado no seu tempo. E aí ela morreu em 13 de agosto de 1910 em Londres. E a gente tem os antecedentes e a vida adiantada. Ela foi uma jovem, é a mais jovem de duas filhas, né? Nightingale era parte de um clã britânico, né, afluente, que pertencia aos círculos sociais da elite. Sua mãe, Frances, vinha de uma família de comerciantes e se orgulhava de se socializar com pessoas de posições proeminentes. Então, apesar dos interesses de sua mãe, a própria Florence foi supostamente desajeitada em situações sociais e preferiu evitar ser o centro das atenções sempre que possível, né? Então, como forma de vantagem, frequentemente batia a cabeça com a sua mãe, em que ela vivia em uma excessivamente controladora, a mãe dela. E aí o pai de Florence, William, tendo mudado seu nome original, que era Shore, era um rico proprietário de terras que estaria associado às duas propriedades. E aí Florence recebeu uma educação clássica, incluindo estudos em matemática, junto com alemão, francês e italiano. Uma filha de rico, né? Então, ela tinha tudo ao seu alcance, ela tinha tudo o que ela queria, toda a formação e a educação, que naquele tempo era muito difícil, ela tinha devido ao que a família dela poderia oferecer, né? Então, quando Florence se aproximou dos pais e contou-lhes sobre suas ambições de se tornar enfermeira, eles não ficaram satisfeitos e proibiram, né, na busca de um treinamento adequado. Então, durante a Vitoriana, onde as mulheres inglesas quase não tinham direitos de propriedades, a gente esperava que uma jovem de estatura social, que nem a dela, se casasse com um homem do meio para poder garantir sua posição de classe. Não aceitar o emprego que fosse visto pelas classes sociais superiores como humilde trabalho braçal. E aí, em 1849, Florence se recusou à proposta de casamento de um cavalheiro adequado, né, Richard, que a perseguiu durante anos. Ela explicou seu motivo para poder rejeitá-lo, né, dizendo que enquanto ela estimulava intelectualmente e romanticamente sua natureza moral ativa, exigia algo além da vida doméstica, né?
um biógrafo surgiu que a rejeição do seu casamento com Mills não era de fato uma recusa total. E aí, determinada a perseguição, seu verdadeiro chamado, apesar das objeções dos seus pais, Nightingale acabou se matriculando como estudante de enfermagem em 1850 e 1951 na instituição protestante Diaconisas, na Alemanha. E aí a gente tem a enfermeira pioneira, que no final de 1854, Florence recebeu uma carta do secretário de guerra, Sidney, pedindo para organizar um corpo de enfermeira para poder cuidar dos soldados doentes e mortos na Crimeia. Então, dado o controle total da operação, ela rapidamente reuniu uma equipe de quase 3 dúzias de enfermeiras de uma variedade de ordem religiosa e navegou com elas até a Crimeia, apenas alguns dias depois. Embora tivesse sido avisado dos horrores de condições lá, ela não poderia ter preparado Nightingale e suas enfermeiras para o que viram quando chegaram lá onde ela tinha sido chamada, né? E aí o hospital de base britânico em Constantinopla, o hospital ficava em cima de uma grande fossa que contaminava a água e o próprio edifício, né? Então os pacientes já faziam suas próprias excremições em suas maca, né? Espalhadas pelos corredores. Roedores e insetos passaram correndo por eles. Os suprimentos mais básicos, como ataduras, sabonete, ficam cada vez mais escassos, à medida que o número de doentes e feridos aumentava constantemente. Então, até a água precisava ser racionada. Mais soldados estavam morrendo de doenças infecciosas, como a febre tifoide, cólera, do que de ferimentos sofridos em batalhas, né? Então, ela fez colocou a teoria dela em prática, né? A questão da limpeza, né? Do ambiente. Então, à noite, ela se movia pelos corredores escuros, carregando uma lâmpada, enquanto fazia as rondas. Então, os soldados que foram movidos e consolados em seu interminável sofrimento de compaixão começaram a chamar de Senhora com a Lâmpada. Outros simples chamavam o Anjo da Crimeia. E aí seu trabalho reduziu a taxa de mortalidade no hospital em 2/3. E aí a gente tem o reconhecimento e a apreciação de Florence, né? Ela permaneceu em Scutari por 1 ano e meio, né? Onde ela tinha sido chamada pelo secretário. Ela partiu no verão de 1856, quando o conflito da Crimeia foi resolvido, e voltou para sua casa de infância. Então, para sua surpresa, ela foi recebida como uma recepção de herói, que a humilde enfermeira fez o melhor que pôde para evitar. Então, no ano anterior, a rainha Vitória havia recompensado o trabalho de Florence, né, apresentando-lhe como um broche gravado que veio a ser reconhecido como joia Rouxinol, e concedeu-lhe um prêmio de $250 mil do governo britânico. Então, Florence decidiu usar o dinheiro para promover sua causa, né? Então, em 1860, ela financiou o Hospital de Thomas e dentro dela a Escola de Treinamento Nightingale para os enfermeiros. Então, ela se tornou uma figura de admiração pública. E aí, com base em suas observações durante a Guerra da Crimeia, Florence escreveu notas sobre assuntos que afetam a saúde, eficiência e administração hospitalar do Exército Britânico. Então, um relato massivo publicado em 1858, analisando suas experiências e propondo reformas para outros hospitais militares.
E aí a gente tem a morte e o legado dela, né? Em agosto de 1910, Florence adoeceu, mas pareceu recuperar e estar de bom humor. Uma semana depois, na noite de sexta-feira, 12 de agosto de 1910, ela desenvolveu uma série de sintomas preocupantes, né? Então, ela morreu inesperadamente por volta das 2 da tarde do dia seguinte, no sábado, né? 13 de agosto de 1910, em sua casa em Londres. Então, caracteristicamente, ela havia expressado seu desejo de que seu funeral fosse um assunto calmo e modesto. Apesar do desejo do público de honrar Florence, que incansavelmente dedicou sua vida a prevenir doenças e garantir tratamentos seguro e compassivo para os pobres e os sofredores, respeitando seu último desejo, seus parentes recusaram um funeral nacional. A Senhora da Lâmpada foi enterrada no interior da sua família, foi enterrada no terreno da sua família, na igreja de Margaret, na Inglaterra, e o Museu Florence Nightingale, que ficou no local da Escola de Treinamentos de Enfermagem Nightingale original, abriga mais de 2.000 afetados, comemorando a sua vida e carreira dos Anjos da Crimeia. E até hoje, Florence é amplamente reconhecida e reverenciada como a pioneira da enfermagem moderna. E aí ela tem o juramento dela, né? Que é esse que eu coloquei aqui para vocês. Juro livre e solenemente dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalimentos os segredos que me foram confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, manter e elevar as ideias de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. E aí, gente, lembrando que temos um ditado para os estudantes de enfermagem, de técnico, que Florence morreu solteira, né? Então, o ditado diz que todos os estudantes da área da enfermagem que concluir sua graduação solteira, infelizmente vai ficar solteiro. Vai ver que é por isso que eu tô solteira até hoje, minha gente. Eu tô brincando. Mas tem esse ditado, então vamos ficar de olho nisso, tá certo? E aí a gente tem Wanda Aguiar. Ela nasceu em 11 de agosto do ano de 1926, em Belém do Pará. Sua família tinha uma renda financeira em que pudesse dar as regalias necessárias para todos os membros, né? Além de valores cívicos como honestidade, sinceridade, harmonia entre os irmãos e o respeito com a autoridade de seus pais. Então, ela se casou em 17 de dezembro de 1953 com Luiz Emílio Horta, em São Paulo, tendo seu sobrenome de seu esposo, né, em sua assinatura. Ela se tornou Wanda Aguiar Horta em 1942, além de começar a primeira série do antigo ginásio de Ponta Grossa do Paraná. Além disso, ela fez um curso complementar pré-médico na mesma instituição, já em Curitiba. Começou a fazer o curso de enfermagem na USP, em 1948. E aí, Wanda foi uma notável professora do curso de enfermagem, onde ela conseguiu introduzir os conceitos da enfermagem. Antes dela, os pacientes eram tratados apenas como um indivíduo. Seus conceitos eram de que os pacientes eram seres humanos e que deviam ser tratados com sentimento e emoção. E aí a Wanda é gente que cuida da gente, né? A enfermagem para ela
é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento das suas necessidades básicas, de torná-los independentes dessa assistência através da educação, de recuperar e manter e promover sua saúde, contando para isso, juntamente com a colaboração desse grupo de profissionais, gente que cuida da gente. E aí sua influência no ensino da enfermagem no Brasil é evidente. Então, os estudos de sua obra fazem parte dos currículos de todas as escolas de graduação de enfermagem do Brasil. Sua mensagem ultrapassou não só as fronteiras geográficas, sendo estudado também em nível internacional, como também vencer as barreiras do tempo permanente em que vivia a atual, né? E aí ela foi fundamental para uma das criações do processo de enfermagem, que mais na frente vocês vão estudar essa parte, que ela foi fundadora desse processo de enfermagem, como forma de organizar a direção na assistência de enfermagem em 6 etapas. O histórico do paciente, tudo isso é diante o paciente. Então, o histórico do paciente, o diagnóstico, plano assistencial, o plano de cuidado ou o plano que foi prescrito, a evolução, como é que o paciente está a cada hora ou a cada dia, o prognóstico de enfermagem. E aí esse processo de enfermagem ele foi empregado pela primeira vez por Ida Orlando, em 1961, para explicar o cuidado de enfermagem. E aí sua utilização foi iniciada nos Estados Unidos e no Reino Unido, na década de 70. Quando chegou no Brasil, então ela invadiu as escolas de enfermagem e contribuiu para esse modelo assistencial de Horta, né? Então, Wanda, ela conceituava o processo de enfermagem como uma dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, né? Visando a assistência ao ser humano. Um outro autor define o processo de enfermagem como uma atividade intelectual deliberada, por meio do qual a prática de enfermagem é abordada de uma maneira ordenada e sistemática, né? Então, mais na frente, quando vocês se depararem com isso, na enfermagem, a gente tem uma parte de evolução. Enfermeiro, técnico, auxiliar tem que fazer aquela evolução de cada paciente, verificar sinais vitais, como é que ele está, se ele está acamado. Então, tudo isso tem que ser anotado. E entra nessa parte de processo de enfermagem, que foi Wanda que fundou. Então, quando vocês forem estudar isso, vocês vão saber. A professora Raylene disse que quem criou isso aqui foi a Wanda. Poucas pessoas talvez devem saber. Então, quando eu estava estudando para poder realizar essa aula, eu achei bacana colocar isso para vocês ficarem cientes de quem fundou esse processo de enfermagem. E aí eu trouxe Ana Nery, né? Que Ana Nery não podia faltar nas nossas biografias, né? Ela foi pioneira da enfermagem no Brasil, prestou serviços a voluntários no Hospital Militar de Assunção, durante a Guerra do Paraguai. Ana Nery Ferreira Nery, Ana Justina Ferreira Nery, o nome completo dela, nasceu em Vila da Cachoeira de Paraguaçu, Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Ela casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Nery, capitão de fragata da Marinha, que estava sempre no mar. E aí Ana Nery acostumou-se a ter a casa sob sua responsabilidade. Ela ficou viúva com 29 anos, quando em 1843 seu marido morreu a bordo do veleiro, né? 3 de maio, no Maranhão. E aí Ana Nery teve 3 filhos que criou sozinha após a morte do marido. O cadete Pedro Antônio Nery e os médicos Isidoro Antônio Nery Filho e Justiniano
de Castro Rebelo, em 1865. Então, o Brasil intrigou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra dos Paraguaios, e os filhos de Ana Nery foram convocados para lutar no campo de batalha. E aí, voluntária na Guerra do Paraguai, sensibilizada com a dor da separação dos filhos, no dia 8 de agosto, Ana Nery escreveu uma carta ao presidente da província, oferecendo seus serviços de enfermeira para cuidar dos feridos, na Guerra do Paraguai, enquanto os conflitos durassem. E aí seu pedido foi aceito, claro, era voluntário, todo mundo precisava de uma assistência maior. E aí, em 1865, Ana Nery partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, com 51 anos. Foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários. E aí, Ana Nery começou seu trabalho nos hospitais de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de 6.000 soldados internados, com algumas poucas freiras, realizando os trabalhos de enfermagem. E aí, mais tarde, ajudou os feridos no Hospital de Salto, Humaitá e Assunção. E aí, apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de material e o excessivo de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como a enfermeira por todos os hospitais que passava. Então, Ana Nery, com seus próprios recursos, montou uma enfermaria modelo em Assunção, capital paraguaia. Sentia pelo o exército brasileiro. Então, ali, Ana Nery perdeu seu filho Justiniano. E aí, no final da guerra de 1870, Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra para criar. Foi condecorada com medalhas de prata geral de campanha e medalha humanitária da primeira classe. Recebeu o imperador Dom Pedro II, por decreto, uma pensão vitalícia no qual educou sua família. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. Foi a primeira oficial de enfermagem do ato padrão no Brasil, que foi fundada por Carlos Chaga em 1823 e 1926, e aí ela recebeu o nome de Ana Nery, em homenagem à primeira enfermeira brasileira. O Dia do Enfermeiro é comemorado dia 20 de maio, que foi o dia que Ana Nery faleceu. E aí eu trouxe o significado dos símbolos da enfermagem, que no anel a gente tem esse símbolo, tá certo? A lâmpada indica e ilumina o caminho, o símbolo que está ligado a Florence. A cruz, ela representa a ciência e os primeiros socorros. A serpente representa a magia, a alquimia, o renascimento, cura e cicatrização. E a seringa representa a técnica, a habilidade e a precisão. E aí eu trouxe o dia do técnico, 20 de maio. É o dia do técnico. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo.